E no Asa Criminal dessa semana eu trago novamente mais um caso em que o filho decidiu tirar a vida dos próprios pais. Foi um acontecimento muito marcante lá em Hong Kong, na China, e eu vou trazer todos os detalhes desse caso logo depois da vinheta. Olá, meu nome é Edivan Fleury, seja aqui bem-vindos ao meu canal, e nesse quadro eu falo de acontecimentos e histórias envolvendo a Ásia ou os asiáticos. A história de hoje vai se passar lá em Hong Kong, na China, em 2013. No dia 12 de março de 2013, Henry Chow, que é o nosso personagem principal aí nessa história, foi junto com seu irmão mais velho na delegacia para dar registro, para saber onde que estavam os pais, né? Para dar um aviso de que eles estavam desaparecidos, porque eles tiveram acesso à lista das pessoas que estavam desaparecidas, e ele falou para a polícia, junto com o irmão, que os pais estavam desaparecidos já fazia muito tempo. O que eles sabiam é que os pais tinham falado pro Henry Chow, eles iam viajar para a China continental, né? Eles iam atravessar para Shenzhen, que é uma cidade que fica de frente para Hong Kong. E como eles não conseguiram obter nenhum avanço conversando com a polícia, eles resolveram então procurar um jornal para contar a história deles. Então eles contaram essa história do que tinha acontecido, e rapidamente esse caso tomou notoriedade, porque as pessoas queriam saber por que esses dois velhinhos tinham desaparecido do nada, misteriosamente. Os irmãos até criaram uma página no Facebook para, caso as pessoas encontrassem, soubessem de alguma informação, pudessem entrar em contato com eles. O Henry Chow e o irmão dele só foram na delegacia por pressão do irmão mais velho dele, porque ele realmente queria saber aonde estavam os pais. Então Henry Chow teve que ir com o irmão dele fazer toda essa agitação, essa movimentação, mas mal sabiam ele que o personagem principal, o antagonista dessa história, seria o próprio irmão dele, o Henry Chow. Entre as idas e vindas da delegacia para prestar depoimento, que era um interrogatório, o Henry Chow acabou cometendo uma falha. Ele fazia parte de um grupo no WhatsApp da comunidade de jogo chamado Tekken. E ele estava na comunidade, no WhatsApp desse grupo de pessoas que jogavam esse jogo, né? E se chamava Hong Kong Tekken, o nome do grupo. E como o caso tinha ganhado muita notoriedade pela imprensa, estava em destaque, as pessoas do grupo começaram a achar estranho determinadas atitudes, determinadas coisas que o Henry falava dentro do grupo. Então eles pegaram uma coisa, ligaram com a outra, e uma dessas pessoas do grupo foi até a delegacia mostrar o grupo, mostrar as conversas, e isso foi decisório para encontrar a pessoa responsável pelo desaparecimento dos dois velhinhos, que eram o Gloria Chow e a Moon Seo. E como a polícia já estava de posse dessas informações do grupo, eles acabaram colocando pressão em cima do Henry, e foi quando o Henry começou a confessar que ele tinha matado os próprios pais. Isso foi bem chocante. E de acordo com ele, o motivo dele ter matado os pais foi porque o pai dele, um senhor de 65 anos, passou a vida toda atormentando ele. Ele não conseguia estudar piano direito, ele ouvia televisão muito alto e interrompia os estudos do Henry Chow. E a Moon Seo era também uma mãe muito exigente, essa coisa dos pais tigres, né? Como o Henry não teve muito progresso na vida como o irmão dele, ele era de uma boa família, ele acabou se sentindo a ovelha negra ali da família, porque ele não era tão bem sucedido como o irmão dele. Isso pesou muito. Ele se sentia extremamente culpado por ser quem ele era. E conversando com um dos amigos dele, Angus TC, ele estava pensando na possibilidade dele tirar a própria vida. Mas então o Angus TC falou para ele, quem sabe, em vez de tirar a tua vida, tirar da tua vida aquelas pessoas que realmente estão te atormentando, no caso, os pais. E foi com essa ideia em mente que o plano começou a ser bolado. Eles passaram ali basicamente um mês, eles ficaram bolando e preparando como seria todo esse esquema. O Henry Chow fez uma lista de compras de coisas que eles iam precisar
para dar fim aos pais. Então ele comprou vários objetos cortantes, foi no supermercado, comprou objetos cortantes, comprou tábua, comprou várias coisas para a cozinha, mas mal sabiam as pessoas que estavam vendendo para ele que ele estava ali comprando todos aqueles utensílios de cozinha, não para cozinhar coisas que a gente acha que é normal, e sim para cozinhar os pais dele, gente. É muito macabra essa história. Então, no dia 1º de março, foi o dia que eles iam pôr o plano deles em prática. O Henry Chow, todo esse depoimento que eu tô dando pra vocês é com base no depoimento do Henry Chow, porque essa história vai ter algumas reviravoltas ainda. Então, no dia 1º de março de 2013, foi o dia em que eles escolheram que ali ia acontecer o desaparecimento, a morte dos pais, ali que ele ia dar um fim nesse sofrimento todo. Então, o Gloria Chow, um senhor de 65 anos, e a Moon Sil, que era uma senhora de 63 anos, foi ao apartamento do Angus T.C., porque o Henrique tinha falado para os pais que ele tinha se mudado para um outro apartamento, então ele chamou os pais para verem como o apartamento era bom, para fazer uma visita. E os pais mal sabiam eles do que iria acontecer com eles nos próximos minutos. Então o Henry chegou com os pais dele, e quando os pais estavam ali pela sala, começou o primeiro ataque. O Angus Tsai, então, apareceu por trás e começou a esfaquear o pai do Henry, e o Henry, por sua vez, acabou cortando a garganta da mãe dele. Então, os dois ali já tinham ficado sem vida. Então, o plano era cortar partes do corpo deles, ferverem, e para ficar num ponto como se fosse carne de porco, porque lá em Hong Kong tem um prato de porco muito popular, então eles queriam que a carne tivesse mais ou menos essa aparência, porque eles iam descartar e as pessoas iam achar que era uma carne de porco. Porém, alguns órgãos maiores, algumas partes maiores foram jogadas no rio. Então o Henry pegou aquelas partes e jogou no rio. De acordo com o Henry, o Angus Tsai ficou responsável por desmembrar os pais deles. Ele ficou cortando tudo, ele colocou uma parte dentro de umas vasilhas, de umas Tupperwares, e uma outra parte dentro de sacos grandes. A cabeça do casal, uma cabeça ficou numa geladeira e a outra cabeça em outra geladeira. Como eles espalharam partes do corpo dos pais dele, eles colocaram na rua também, e aconteceu que os cachorros, os animais da rua, provavelmente acabaram consumindo ali alguns vestígios daquela carne. Então a polícia foi ao apartamento realmente conferir se o que ele estava falando era verdade. E quando eles chegaram lá, os policiais, investigadores, o pessoal da polícia forense, eles ficaram em choque, porque era um cenário de horror, de filme de terror, que eles não imaginavam. Inclusive, o legista, o médico forense, que estava no grupo, ele foi que encontrou a cabeça dos pais, e ele realmente, aquilo no depoimento do legista, do médico legista forense, ele disse que foi a coisa mais absurda, mais impactante que ele viu na vida dele. E ele falou isso durante o julgamento do Henry Chow. Infelizmente, como eles espalharam partes do corpo por toda a cidade e a maior parte ficou na casa do Angus, mas as outras partes que foram espalhadas eles nunca puderam encontrar. Então eles só ali reconstituíram, colocaram as partes dos corpos que eles conseguiram encontrar para fazer ali a primeira autópsia, né, para saber como eles tinham morrido. E o que mais deixou a polícia revoltada, não só a polícia, mas também a população lá de Hong Kong, que esse fato dele ter matado os pais dele como uma forma de se ver livre, como uma forma de se libertar. E isso deixou a população, as pessoas lá de Hong Kong, extremamente enfurecidas com esse rapaz e provocou uma indignação pública muito grande. Ele e o amigo dele, o Angus Tsai, foram presos e ficaram presos aguardando o julgamento. Um ano depois, em 2014, começou o julgamento com um júri popular. Dos 6 júris, um júri acabou pedindo para sair do caso porque ele não aguentou a pressão popular, porque as pessoas queriam que ele fosse culpado de qualquer jeito, e ele não aguentou toda aquela carga emocional, toda aquela história que os advogados estavam mostrando, como foi as coisas. Como era uma coisa muito grotesca, ele preferiu
um desses jurados preferiu sair do caso e então ficou apenas com 5 pessoas no júri. Então o julgamento continuou, porém o juiz que estava acompanhando o caso falou que era necessário reiniciar esse julgamento com o número correto de pessoas de júri, porque foi notado que aquele corpo ali de júris estava muito sofrendo pressão para que chegasse a um veredito que fosse desfavorável ao Henry. Então ele suspendeu aquele júri e marcou para o ano seguinte com um júri de 9 pessoas. No julgamento de 2015, a defesa do Henry Chow, não sei como essa pessoa conseguiu uma defesa, gente. A defesa desse rapaz alegou que ele sofria de alguns transtornos mentais. Obviamente, né? Porque uma pessoa saudável jamais faria uma coisa dessa com os próprios pais, né, gente? E o psiquiatra que atendeu e diagnosticou o Henry Chow prestou depoimento ali durante o julgamento e ele disse que o Henry Chow sofria de transtorno bipolar e transtorno obsessivo compulsivo. E nesse mesmo julgamento, um tempo depois, um outro psiquiatra foi chamado e esse psiquiatra ele fez um teste de QI, tanto no Henry Chow quanto no Angus. E ele descobriu que o Henry Chow tinha um QI de 156, tipo, acima da média das pessoas comuns. E o Angus Chow sofria de uma leve demência e ele apresentou QI de 46, ou seja, um QI muito baixo. Então aconteceu aí um outro plot twist na história, que a versão que o Henry Chow tinha contado de que o Angus tinha pulado, imobilizado o pai e ter apenas matado o pai e depois desmembrado, essa versão ela não era realmente o que tinha acontecido. O que aconteceu de fato é que o Angus Tsai, ele foi manipulado pelo Henry, porque o Henry disse que se ele não ajudasse, ele ia incriminar também o Angus. Por quê? Porque como tudo isso aconteceu na casa dele, do Angus, ele ficou assim... Como é que ele ia explicar tudo isso? Porque os corpos já estavam, boa parte, já desmembrados. Então, ele não teve outra alternativa a não ser ajudar o Henry Chow. Então, ele ajudou o Henry Chow para não parecer culpado, para não levar a culpa do que tinha ocorrido. E, de fato, ele fez isso. Ele acusou o Angus Tsai para ele ir junto para a cadeia. Tanto que no depoimento o Angus disse que uma coisa que nunca vai sair da cabeça dele é o fato dele abrir a geladeira e ter ali um pé que ele acredita que fosse do pai do Henry. E ele diz que ele sonhava com isso muito, atormentava ele. Tanto que ele não foi a pessoa que desmembrou. Quem desmembrou inicialmente foi o Henry, e ele só ajudou a continuar ali todo o trabalho que durou ali cerca de 10 dias. Toda essa cortar a carne, ferver e transformar numa aparência próxima a uma carne de porco. A perícia que foi lá na casa do Angus Tsai também ficou chocado com um detalhe que é bem provável que houve consumação de uma parte daquela carne do corpo dos pais. Então foi uma coisa muito mais macabra que gerou ainda mais revolta na população e também no júri e todo mundo que estava acompanhando esse caso. Então o Henry Tsai, ele foi condenado a uma prisão perpétua e o amigo dele, o Angus Tsai, foi condenado a 1 ano de prisão por impedimento do sepultamento do corpo. Porém, como ele já estava preso já há 2 anos, ele não precisou passar 1 ano na cadeia. Ele já acabou o julgamento, ele já foi solto e foi para casa. E é incrível como esses crimes, eu vou trazer alguns crimes que filhos cometeram contra os pais, também tem o contrário, dos pais cometendo contra os filhos. E esses casos têm uma coisa muito comum que unem eles, é o depoimento dos filhos falando que eles se sentem pressionados, sufocados, humilhados pelos pais. E eles bolam esse plano de uma forma de acabar com os pais para que eles se libertem.
Isso é uma coisa que na minha pesquisa de todos os casos que eu já listei, que eu vou trazer aqui para o canal, é uma desculpa, é uma afirmação muito comum na hora que a pessoa se entrega, na hora que a pessoa conta a verdade do que aconteceu, por que ela fez um determinado crime. E aí temos mais uma família que foi praticamente destruída, né? Porque só ficou o irmão dele. E não tenho muito o que falar a conclusão, porque foi mais uma família aí totalmente destruída, porque o irmão dele que presenciou tudo isso, acompanhou toda essa história do irmão, e a gente pode imaginar o quão traumatizado esse rapaz ficou. E ele perdeu a família dele toda, perdeu os pais, perdeu o irmão. Ai, complicado, gente. É um caso triste e que a gente espera que não vá acontecer de novo. Porém, como eu já disse nas pesquisas que eu já fiz anterior, isso é uma coisa muito comum e vai ter vários crimes aí que eu vou trazer aqui pro Ásia Criminal. Só que eu vou ficar alternando esses crimes porque senão o Ásia Criminal fica muito pesado o clima. E se você tá gostando aqui do meu canal e puder contribuir financeiramente, você pode se tornar agora um apoiador do canal. Ou se você não quiser ser um apoiador, quer fazer uma doação de qualquer valor, você também pode usar o PayPal. E isso vai ajudar muito a gente que está trabalhando aqui no canal a manter esse canal sempre atualizado e sempre com conteúdo maravilhoso, com essa qualidade técnica que vocês tanto gostam. Claro, caso você não possa ajudar financeiramente, você pode sempre ajudar curtindo, colocando comentário, recomendando o vídeo, para que a gente cresça, tenha mais pessoas aqui no canal e o canal consiga gerar receita pelos anúncios. E se você quiser saber como é o meu dia a dia, os bastidores aqui das histórias, tudo, é só você me acompanhar lá no Instagram, que eu posto nos stories, e aqui no YouTube também eu posto alguns stories. Não são tão atualizados como o do Instagram, porque aqui no YouTube os stories ficam por 7 dias. E então é uma forma de você me acompanhar caso você não tenha Instagram. Mas se você tiver Instagram, dá essa força e vai lá no Instagram me acompanhar, manter ali uma interação comigo, perguntar as coisas, a gente conversar, dar um oi. E esse foi o Ásia Criminal de hoje. Eu espero que você tenha gostado, apesar de ser um assunto muito pesado e muito sério. E eu espero você no próximo Ásia Criminal. Tchau!